Boa noite. Eu estou aqui para falar sobre anjos, o estudo da angelologia. Esse é o primeiro vídeo sobre teologia sistemática. Então, hoje eu vou falar sobre os anjos. Então, a Bíblia, ela apresenta do início ao fim a presença de anjos na história da redenção. Como na palavra hebraica, anjo significa malak, que é mensageiro. Aparece no Antigo Testamento como 213 vezes. E angelos, no grego, no Novo Testamento, aparece 666 vezes. Então, a presença de anjos é muito forte na Bíblia. Sua existência, principalmente isso, né? As escrituras afirmam a existência desses seres. Então, isso desde o judaísmo, a presença de anjos também. Então, o judaísmo vai afirmar a presença de anjos bons e anjos maus. Isso com a cultura persa, no período intertestamentário. Então isso vai ser um marco na história de Israel, né? Nessa história de presença intertestamentário, onde a presença de anjos vai ser muito forte, vamos dizer assim. Mas a teologia de anjos vai ser muito forte. A mitologia de anjos fala o seguinte, que os anjos existem, mas a cultura judaica tem muito forte essa cultura dos anjos na revelação bíblica. Isso eu estou tentando dizer. Então, vamos lá. Anjos são seres espirituais criados. Eles são dotados de juízo, inteligência, moral e juízo, né? Mas eles são desprovidos de corpos físicos. Anjo não tem corpo físico. Eles são seres espirituais. Então, eles não têm corpo, gente. Não são aquele anjinho da harpa, não, que a gente vê nas pinturas. Eles são dotados de juízo moral e alta inteligência. Então, eles são seres muito inteligentes. Alta juízo moral. Sua natureza é o seguinte. São seres espirituais. Podem ler depois Mateus 8:16, Hebreus 1:14, Lucas 8:30, Lucas 24, 4-7. São seres criados. Podem ler também Salmos 148, 2 até o 5, Salmos 89, 6, 2 Pedro 2, 10b, continuação no 11, Jó 38, 4 e 7. São seres com alto juízo moral e inteligência. Mateus 28, 5. 2 Coríntios 2, 4. Tá? 2 Pedro 2, 4. 2 Pedro 2, 4. Perdão, 2 Pedro 2, 4. Não com 2 Coríntios 2, 4. 2 Pedro 2, 4. E Judas 6. Eles não são onipresentes. Daniel 10, 12 a 14. Não são anjos da guarda, isso é importante. Não são anjos da guarda individuais. Os anjos são seres não são seres, vamos dizer assim, não são anjos da guarda. Isso veio do ocultismo, como diz o meu pastor Lobo. Ensinamento do ocultismo. Então, o texto que eu vou mostrar isso é Mateus 18:10, Atos 12:15, Colossenses 9, Salmos 91:11. Desculpa, perdão, não é Colossenses não. Salmos 91:11. Não se casam, Mateus 22:30. Mas anjos não se casam, não se reproduzem, e são seres poderosos, Mateus 28:2. Parece que há uma organização de anjos na Bíblia, né? Vamos observar isso. Há uma organização, embora não muito sistematizada. Vamos colocar assim, né? Então Miguel é chamado de arcanjo. O arcanjo Miguel, está lá em Judas 9. O título da autoridade sobre os anjos. Miguel também é chamado de um dos primeiros príncipes, Daniel 10:13. Miguel é chamado de líder do Deus angelical. Mas lembre-se, gente, Miguel é só um anjo criado por Deus. Miguel não é Miguel poderoso? Sim. Ele só aparece quando é para passar o cerol. Mas é Deus que manda nesse anjo. É Deus que manda todos os anjos.
Miguel segue as ordens do Senhor, e não o contrário. Outras criaturas que podem compor essa organização. Então, qual é a organização dos anjos aqui, né? Querubins, serafins, seres viventes, arcanjos, anjo do Senhor. Então, esses são nomes que podemos dar aos anjos, tá? Então, qual é o propósito da existência dos anjos, né? Vamos colocar assim. Revelar a grandeza do amor dos desígnios de Deus para o ser humano. Ou seja, os anjos são diferentes dos seres humanos, porque não foram feitos em imagem e semelhança de Deus. Os anjos não foram feitos em imagem e semelhança de Deus. Eles não foram feitos em imagem e semelhança. Não podem casar e ter filhos. Esse é do ser humano. Os anjos não podem casar e ter filhos. Um dia os seres humanos terão autoridade para julgar anjos. 1 Coríntios 6:3. Então, gente, no dia nós cristãos, não sabemos se isso vai acontecer, mas vai acontecer de nós jogarmos anjos. Jogamos os anjos do Senhor. Servem aos seres humanos. Hebreus 1:14. Esse versículo vai dizer o seguinte, que esses anjos servem que eles vão dar a salvação. Então é importante a gente entender isso. Não tivemos uma oportunidade de salvação com a humanidade. Gente, houve uma queda de anjos. Tá bom? Esse ser chamado Satanás caiu do céu. Era um anjo, mas caiu, junto com o terceiro dos anjos. Então, esse não tem salvação. Já foi jogado por Deus na cruz do Calvário. Ele já tem um destino selado. Eles vão ser jogados logo de fogo e enxofre. Então, esses anjos caídos, que vão um terço dos anjos, Miguel, Gabriel, vão ter da possessão. Esses anjos maus, assim, esses demônios, vão ser jogados logo de fogo e enxofre. Então, uma outra coisa sobre os anjos. Lembrar que o mundo invisível é real. Gente, o mundo espiritual é real, tá? O mundo espiritual ele é real, ele existe. E ele é real, gente. Não adianta negar isso. O mundo espiritual é real. Essa é uma testemunha disso, porque muitas pessoas começaram a trabalhar a minha vida. Só que não eram não crentes, né? Serve de exemplo a humanidade. Executa a ordem de Deus no céu, provavelmente. Mateus 6:10. Então os anjos executam a ordem de Deus, gente. Deus envia os anjos. Deus envia os anjos. Não são os anjos que enviam Deus. Deus envia os anjos. Deus é quem manda nos anjos. Então isso que é importante vocês entenderem. Louvam e adoram ao Senhor dia e noite. Os anjos adoram ao Senhor dia e noite. Santo, santo, santo Senhor dos exércitos. É isso que os anjos cantam dia e noite. Então isso vocês têm que entender também. Também executam alguns desígnios de Deus, né? Vamos dizer assim. Levar a mensagem de Deus às pessoas. Tipo, Gabriel vai a mensagem para Maria. Felipe também vai ser executado por um anjo também. Executar os juízos de Deus. O anjo vem para executar o juízo de Deus. Segundo a Constituição 4:16 é muito interessante. Quando Deus vai fazer o censo. E Deus envia um anjo para julgar seu povo de Israel. Naquele período. Então, Deus fala, chega. Né? Esse anjo teve que parar. Patrulhar a terra. Zacarias 1:10. Guerrear contra os demônios. Daniel 13, Apocalipse 12:7. Então, gente, isso aqui é alguns desígnios de Deus pelos anjos, tá? Mas vamos falar sobre os anjos maus, os demônios, né? O que são esses anjos maus? De acordo com Gruden, um teólogo sistemático, demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e hoje continuamente praticam mal no mundo. Isaías 14, 12 ao 15, Ezequiel 28, 12 ao 17. Fala da cadeia, Ezequiel fala da cadeia de Tiro e... Se não me engano, Isaías fala da Babilônia. Mas, gente, essa conta também é a casa do diabo, tá? O que podemos conhecer sobre esses anjos maus, tá bom? Satanás é o chefe dos demônios. Então, tá lá em Jó 1:6, Zacarias 3:1 e Mateus 4:10. Ele vai receber outros títulos. O diabo vai receber outros títulos na Bíblia. Vamos conhecê-los? Diabo, serpente, Beelzebu, príncipe do mundo, príncipe desse mundo, príncipe do poder do ar, maligno e Belial. São nomes dados a Satanás aqui na Bíblia, gente.
Então, qual é a atividade de Satanás e seus demônios? O que eles fazem, né? Satanás origina o pecado. Primeira coisa, gente. João 8,44. Jesus vai dizer o seguinte: vocês são filhos do diabo, que peca desde o princípio, e homicida desde o princípio. Os demônios se opõem à obra de Deus com mentira, engano, homicídio, cegueira e escravidão espiritual. São limitados pelo controle de Deus. Essa é a de Jó, tchau 4,7. Gente, lembre-se, o diabo é uma criatura. Ele não é maior do que Deus. Então, Deus controla o diabo, gente. Ele está subordinado a Deus. Vamos dizer que ele não é subordinado a Deus. Ele não pode ultrapassar o limite que Deus coloca. Ele está sendo controlado por Deus. Seu poder é restrito, porém foi enfraquecido pelo pecado. Exemplo, não conhece futuros pensamentos. O diabo não conhece o futuro nosso pensamento. Então, seu poder é restrito, ou seja, ele age nesse mundo, mas porém Deus enfraquece seu poder. É isso que Deus faz. O panorama geral dos demônios na Bíblia, vamos colocar assim, né? Antigo Testamento, contra os ídolos demoníacos, ou seja, os ídolos das nações lá, que o pessoal adorou várias vezes, eram demônios. Mensagem de Jesus, no Novo Testamento, os demônios passam a ser vencidos pela autoridade do nome de Jesus, ou seja, o poder de Jesus sobre os demônios é característico da chegada do reino de Deus. É isso que tem que entender. Na Nova Aliança, a igreja foi atribuída a autoridade para lidar com os demônios, ou seja, quem lida com os demônios hoje? A igreja. Autoridade no nome de Cristo. Nós não temos que temer os demônios, como eu vou falar aqui depois. Nós precisamos temer ao Senhor. Então, a Nova Aliança, aqui, nós temos autoridade para expulsar demônios como Jesus tinha. Você tem que ser filho, da santidade, e também você tem que ter autoridade espiritual. Isso é importante você ter. Milênio. Teorias demoníacas serão mais enfraquecidas. Juízo final. Olha aqui, gente, que eu falei anteriormente. Serão lançados no lago de fogo para toda a eternidade. Então, isso aqui que você tem que se entender. Os demônios já foram jogados por Deus, gente. Os demônios já foram jogados por Deus. Eles foram jogados no lago de fogo e enxofre. Esse é o destino deles. Relação entre os demônios e os seres humanos. Gente, pode ter ação demoníaca? Pode. Na vida de certas pessoas? Pode. Mas a presença de ação demoníaca não isenta a humanidade de suas culpas e sua natureza pecaminosa. O pecado, quem peca sou eu. Se eu peco, eu estou dando legalidade para o diabo, estou dando jurisdição. Então aqui, a presença de ação demoníaca não vai isentar minha culpa diante dos meus pecados. Isso estou tentando dizer. Apesar disso, a influência de demônios em originar o mal e o pecado no mundo. Gente, a influência de demônios pode originar o mal. Satanás é um ser maligno, gente. Ele é perverso. Tudo que ele é maldade. Não se opõe ao obra de Deus, lembra? Crentes podem ser possuídos por demônios? E o que seria essa possessão? Gente, é bem interessante isso, né? Porque os demônios, eles podem possuir pessoas, mas crentes pode. Esse é um debate que dura anos. E aqui, é possível verificar alguma possessão demoníaca? Por exemplo, as cenas exteriores que deixam a pessoa alterada, ou seja, que a pessoa demoniada deixa a pessoa ficar alterada. Declaração de doutrinas falsas. O demônio mente, gente, ele é mentiroso, tá? Ele cria novas doutrinas. Sensação subjetiva. Todos os crentes têm a autoridade para expulsar e arrepender demônios. Autoridade conferida pelo nome de Jesus, pelo seu sacrifício. Não deve ser temer os demônios. Gente, o demônio perdeu. O demônio perdeu, tá? Então, Deus, ele venceu os demônios. Esse é que você tem que ter paz. Então, esse é o primeiro vídeo de teologia sistemática de hoje. Deus abençoe.